Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem dizeis que eu sou? Verso 16. Respondeu Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Abençoe a tua palavra, fale a cada coração aqui, ó Pai, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu gosto muito dessa passagem de Mateus capítulo 16, que Jesus ele estava passando pelas regiões de Cesareia de Filipe e ele entendia que era o momento dos discípulos fazer uma autorreflexão a respeito da fé, a respeito do comportamento deles, a respeito de que maneira eles estavam servindo a Jesus. Por isso ele questiona: quem as pessoas dizem que eu sou? Que as respostas foram as mais variadas. Falaram que ele poderia, muitos diziam que ele era João Batista, outros Jeremias, um dos profetas. Mas Jesus ele pergunta: e vocês? E para vocês, quem eu sou? Quem o Filho do Homem é? E é justamente nessa entoação que eu gostaria de lançar um desafio, no sentido de uma pergunta para você. Quem é Deus para você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para responder essa pergunta? Quem é Deus para você? Eu não tenho a pretensão, muito menos a ousadia de se explicar Deus, mas sim levar você a refletir sobre quem Deus é para você. Pois o que realmente fará diferença na sua vida é quem é Deus para você. Falando sobre Deus, eu gosto muito de uma definição de Millard Erickson, num dos seus livros de teologia sistemática, que ele define Deus da seguinte maneira: que Deus é ilimitado e ilimitável quanto a tempo, espaço, conhecimento, poder e glória. Só que é interessante que nem todos veem Deus dessa maneira. Para muitas pessoas, Deus é tudo ou todas as coisas. Para outras pessoas, Deus é nada ou ninguém. Existe um grupo de pessoas ainda que Deus é um cantor sertanejo, é um artista, é um governante, ou até mesmo um filho. Para um outro grupo de pessoas, eles consideram, eles dão o mesmo valor para Deus. Deus é como se fosse um carro, como se fosse o seu trabalho, como se fosse, sei lá, um pedaço de gesso. Para outras pessoas ainda, eles consideram Deus como um office boy
que Deus, eu quero que você pague tal conta para mim, eu quero que você resolva tal coisa para mim, dia tal vai vencer aquele boleto, dia tal vai vencer aquela fatura, resolve para mim, Deus. Para outras pessoas, Deus é como um banco imobiliário, como um milionário distribuindo riquezas, que Deus, eu quero. Para outras pessoas, Deus é como se fosse um escravo dos seus próprios desejos, como aquele gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, como naquele conto, e os desejos são realizados. Mas o que realmente fará diferença na sua vida não é o que os outros pensam a respeito de Deus, mas sim o que você pensa a respeito de Deus. Por isso, novamente eu te pergunto: quem é Deus para você? Muitas pessoas durante as vidas foram desafiadas a pensar quem é Deus. Na Bíblia relata lá em João capítulo 11, duas irmãs que estavam com seu irmão enfermo, e por conta daquela enfermidade, Marta e Maria tiveram a morte do seu irmão, e quando Jesus chegou naquela vila, naquele local, elas chegaram e questionaram Jesus, falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu fico pensando, tantas e tantas pessoas, às vezes, tentam colocar a culpa em Deus, pelas coisas que acontecem, pelos acontecimentos, que fala: Senhor, se o Senhor estivesse mais presente na minha vida, isso não teria acontecido dessa maneira. Senhor, se o Senhor estivesse cuidando de mim, isso talvez não aconteceria assim. Senhor, se o Senhor estivesse cuidando do Brasil, ele não seria assolado por essa pandemia. E por que eu estou falando tudo isso, e às vezes até nessa entonação? Porque todas as vezes que nós enfrentamos duras adversidades, e isso eu estou falando adversidades como o luto, como o câncer, o nosso conceito sobre Deus é desafiado. Por isso eu pergunto novamente: quem é Deus para você? Embora nós não possamos conhecer Deus exaustivamente, que é impossível, a nossa mente humana não tem capacidade, ela sucumbiria antes de tentar conhecer e entender exaustivamente Deus, nós podemos aprender coisas verdadeiras sobre Deus. E tudo o que a Bíblia fala a respeito de Deus é verdadeiro. A Bíblia nos fala que não há ninguém como Deus. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade ninguém se ouviu, e nem o ouvido se percebeu, e nem o olho nenhum viu um outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Salmo 115, os primeiros versículos, o salmista diz que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua bondade e da tua fidelidade. Por que, perguntam as nações, aonde está o nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo ele faz como lhe apraz. Porque não há ninguém como o nosso Deus. E eu pergunto, você tem dado glórias a esse Deus tão tremendo que não existe um Deus igual a ele? Pois Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz assim que os olhos de Deus estão em todo lugar
contemplando os bons e os maus. A Bíblia nos ensina e nos apresenta Deus como Deus que tudo vê. Isso se dá devido a dois atributos: a sua onisciência, o fato dele saber todas as coisas, e a sua onipresença, o fato dele estar em todos os lugares. Daí vale a pena citar Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz que não há nada que esteja encoberto diante de Deus, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Um dia, quer você queira, quer não. Um dia, quer você creia, quer não, você estará na presença do Deus que tudo vê e que tudo sabe, para prestar contas para Ele. Quem é Deus para você? A Bíblia apresenta Deus também, eu gosto pessoalmente dessa expressão, que apresenta Deus como o Senhor dos exércitos. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, e Golias zombou e o amaldiçoou por ele ser um menino jovem, ruivo e de boa aparência, amaldiçoou pelos seus deuses. E Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, ele disse: Tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. É interessante, amados, que essa mesma expressão, Senhor dos exércitos, foi usada também por Ana, aquela mulher estéril que no âmago da sua agonia, do seu desespero, ela orou ao Senhor pedindo o filho, falando: Ah, Senhor dos exércitos, se tu atentares à humilhação da tua serva e me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. É interessante que essa expressão, tanto que Ana quanto Davi usou, Senhor dos exércitos, no hebraico significa que o Senhor dos exércitos é o Senhor da terra, o Senhor do mar, o Senhor das forças naturais, das forças sobrenaturais, aquele que tem domínio sobre as terríveis pragas e as incontáveis bênçãos. Esse é o Senhor dos exércitos. Por isso que Isaías 43, versículo 13, nós lemos assim: Antes que o mundo existisse, eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é Deus para você? Pense a respeito disso. Quem é Deus para você? As riquezas da vida cristã é fruto de um relacionamento com Deus. Por isso você precisa ter claro na sua mente quem é Deus para você. Pessoas melhores nós nos tornamos quando mais conhecimentos nós adquirimos da pessoa de Deus. Pois nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco através da sua palavra. Temos comunhão com Ele e na sua presença entoamos louvores. E temos plena consciência de que Ele habita pessoalmente no meio de nós e dentro de nós para nos abençoar. É por isso que Jó, e eu termino citando esse texto, Jó capítulo 42, versículo 5,
depois de Jó ter tido uma experiência grandiosa com Deus, ele diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou em algumas versões diz, mas agora de contigo andar. Jó achava que conhecia Deus, mas após uma grande experiência com ele mudou o seu conceito. Qual o seu conceito a respeito de Deus? Você acha que você conhece Deus o suficiente? Quem é Deus para você? Pense sobre isso. Reconheça as suas limitações. Procure conhecer mais a respeito de Deus e das promessas que Deus tem reservado para você. Creia que Deus ele é galardoador, ou seja, ele é recompensador daqueles que o buscam. Eu termino citando uma frase de domínio público, que até inclusive frase essa eu adesivei na traseira do meu carro para eu poder lembrar constantemente quem é Deus para mim. Frase essa que diz assim: o limite do homem é uma oportunidade para Deus. Pense a respeito disso. Que possamos refletir a esse respeito e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pela certeza que nós temos que tu és Deus. Abençoe todos aqueles enfermos, ó Pai. Abençoe, ó Pai, todos aqueles que estão passando por limitações, que o Senhor esteja derramando a cura sobre a vida de todos aqueles, ó Pai. Abençoe todos os profissionais da área da saúde, ó Pai. Abençoe todos os profissionais civis e militares, ó Pai. Abençoe todos os governantes, ó Pai, do nosso país. Ó Pai Santo, derrama a cura sobre essa terra, ó Pai. Abençoe todos os missionários na face da terra. Abençoe o teu povo que se chama pelo teu nome. Abençoe em especial todos aqueles que têm o desejo de te conhecer melhor. Cuida de nós, ó Pai. Declaramos nessa hora que a sua graça é suficiente para nós. E por isso que é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha um ótimo dia na presença de Deus.